Nova Trento News, a TV dos neotrentinos. A promoção Grandes Prêmios, Grandes Chances Cicobi Cap está de volta. Cada R$50 em cotas vale um cupom para concorrer a uma picape, dezenas de carros, motos, celulares e prêmios em dinheiro. Mas tem mais. Contratou crédito, ganha cupons. Pagou no cartão, ganha cupons. Fez poupança, seguro, investimento, mais cupons. Ou seja, quanto mais você usa o Cicobi, mais chances de ganhar. Grandes Prêmios, Grandes Chances Cicobi Cap. Boa tarde, estamos iniciando agora pelo Nova Trento News, neste dia e neste horário, a nossa entrevista do dia. Programa esse que vai ao ar de segunda a sexta aqui pelo Nova Trento News, sempre com uma entrevista especial para você que acompanha o Nova Trento News. Vamos à entrevista. Maísa, o assunto de hoje na área da fonoaudiologia é apraxia infantil. Isso. Para que as pessoas possam entender o que é realmente isto. A apraxia infantil, Hércules, é um comprometimento motor na fala, onde a criança ela pensa no que ela quer dizer, ela consegue ter uma compreensão, mas ela não consegue transformar isso em palavra. Então ela tem uma dificuldade motora de formar a palavra para conseguir falar corretamente. Isso é identificado a partir de quantos anos? Pode ser identificado desde aquele momento que a criança começa a falar, certo? Porque é um comprometimento de fala. Então, é feita uma avaliação nesse processo de desenvolvimento e a gente vai identificar os fatores, como a criança está conversando, como foi esse desenvolvimento para conseguirmos identificar e ter um diagnóstico. Mas desde o momento que ela é pequena, está se desenvolvendo, começando a falar, nós vamos acompanhando esses marcos de desenvolvimento relacionado à comunicação para conseguir ter um diagnóstico precoce. Muitas vezes problemas na dicção, na fala, tem algo associado com a audição. Sim. Uhum. A apraxia também tem alguma coisa associada à audição ou não? Até o momento não tem nada comprovado. Que sabe que pode ter alguns fatores relacionados com a causa, né, com a origem da apraxia. A origem ela pode estar relacionada com algum dano, alguma lesão durante ou após o parto, diagnosticada com ressonância ou com outro exame com uma lesão cerebral. Ou ela também pode ser relacionada com a origem genética e ela pode estar associada a outras questões relacionadas ao desenvolvimento, por exemplo, autismo, síndrome de Down. E o tratamento depende de criança para criança? Isso, todo tratamento fonoaudiológico ele é individual, ele é singular. Então é estabelecido um projeto terapêutico específico para a necessidade de cada paciente para a gente conseguir estimular de uma forma correta. Estou conversando com a fonoaudióloga Maísa no nosso programa de hoje. Vamos ao intervalo e voltamos na sequência. Peça Delivery Online com Pedidos 10. Baixe o app. Estamos de volta no nosso programa de hoje, conversando com a fonoaudióloga Maísa, falando sobre a apraxia no programa deste dia. Ô Maísa, nesse momento vamos falar um pouco em relação aos pais, né? Como que os pais podem identificar que a criança realmente tem apraxia? É difícil os pais identificarem se a criança tem ou não apraxia, porque geralmente eles chegam aqui com atraso de linguagem, atraso de fala, ou está demorando muito para falar. Quando a criança tem uma dificuldade para falar ou um atraso para começar a falar mesmo, é importante a gente compreender se é um atraso, se tem alguma questão relacionada com desenvolvimento, qual seria, né? E uma das possibilidades dessa dificuldade para falar é a apraxia. Então é muito importante ter um olhar mesmo fonoaudiológico para não confundir os diagnósticos, tá? Porque cada diagnóstico tem um tratamento específico. Então é importante os pais observarem, por exemplo,
o filho demora para começar a falar, tem a dificuldade em formar uma palavra, em conseguir repetir, né? Porque é muito motor. Então, se eu falo para o meu filho, por exemplo, mamãe, né? E a criança tem a dificuldade, talvez, para executar mamãe, não fala corretamente, eu falo mãe, ou não consegue completar, e a depender da faixa etária não está correspondente com o esperado, então é importante sim trazer o mais rápido possível para fazer uma avaliação fonoaudiológica. Porque pode confundir às vezes, né, Maísa? Porque toda criança, quando começa a falar, ela começa a falar de uma forma, para o povo entender, atrapalhada. Perfeito, exatamente. E isso pode confundir às vezes com apraxia, né? Exatamente. Então, durante um período é importante observar, por isso que a avaliação fonoaudiológica é importante, para compreender se é um marcador normal do desenvolvimento, porque ela está em processo de aquisição de fala, ou se é algum comprometimento que está causando essa dificuldade. Consequências se não houver o tratamento? Depende do grau, mas tem crianças, quando tem uma dificuldade mais leve, com terapia ela consegue estabelecer uma comunicação melhor, mas tem criança que tem esse grau muito mais grave e quando não é estimulado, em algumas situações não é possível estabelecer uma comunicação verbal, que é pela fala, e nós conseguimos adaptar, por exemplo, para uma comunicação alternativa ou com imagens, porque ela não consegue executar mesmo esse comando, essa parte motora. Então, a depender do grau, da estimulação com a fonoaudiologia, do trabalho também, esse apoio na escola, a estimulação em casa, porque os pais também têm um papel muito importante e crucial no desenvolvimento. Essa criança ela pode desenvolver a fala e conseguir ter uma comunicação efetiva. Maísa, para que os pais possam, né, estar bem por dentro desse assunto, a partir de que idade um pai e uma mãe deve trazer seu filho para um fonoaudiólogo quando o assunto é apraxia? Porque às vezes pode ser algo natural, do início da fala, né? Mas a partir de que idade? Então, quando a gente pensa no desenvolvimento, não só pensando em apraxia, mas como um todo, né? A criança, o bebê, ele estabelece a comunicação através do choro, das expressões, do sorriso. E a partir de alguns meses de vida, com 4, 6, não tem específico, mas nos primeiros meses tem a transição. Então tem uns sons que a gente não consegue entender, tem uns balbucios. Então a partir aí próximo do ano de idade, a criança já pode estar tentando imitar, tentando reproduzir melhor, tentando falar algum som. Se chega com um ano e meio, a criança não fala absolutamente nada, não faz nenhum tipo de balbucio, nenhum som, já é importante trazer, tá? Para ver como que está esse desenvolvimento. Hoje é possível a gente ter uma avaliação e conseguir orientar esses pais. Talvez seja um atraso, talvez com as estimulações ainda quando muito pequeno, essa criança consiga se desenvolver. Ou talvez seja uma questão de apraxia, ou algum transtorno mesmo do desenvolvimento, que a gente consegue orientar de uma forma melhor, tá? Mas o que é muito comum chegar no consultório é crianças com 2 anos, 2 anos e meio, que não fala ou que fala muito pouco. Mamã, papá e umas 2 palavras, tá? 2 sílabas, tá? Então é muito comum chegar isso no consultório, porque muitos dizem que passam pelo pediatra, ou que a mãe fala, ou que a avó fala, ou que a tia fala, que é normal. Ah, o teu pai também demorou para falar. Ah, você também demorou para falar. Mas antigamente nós tínhamos um conhecimento diferente do que temos hoje. Então, se está com dúvida, traz para fazer uma avaliação. Não custa, né? É muito importante ter essa avaliação precoce. Algo mais a falar sobre esse assunto, sobre a apraxia? Não, era só isso no momento. Qualquer coisa eu estou à disposição para tirar dúvidas. Se alguém quiser, né, ou tem o interesse de compreender melhor sobre essa questão da apraxia e principalmente do desenvolvimento infantil relacionado à fala, à linguagem, eu estou sempre à disposição. Você acompanhou a nossa entrevista de hoje aqui pelo Nova Trento News. Antes de eu terminar, lembro para você: Postos Viabella, Canelinha e também aqui na cidade de Nova Trento. Abasteça com o melhor combustível, abasteça com V-Power e V-Power somente nos Postos Viabella, Canelinha e aqui na cidade de Nova Trento. Permaneça com a gente, podemos voltar a qualquer momento nesse dia e logo mais à noite ao vivo com o nosso Boa Noite Nova Trento. Fique com a gente, vem novidades por aí. Nova Trento News, a TV
dos Neutrintinos. Nova Trento News, a TV dos Neutrintinos.